Tá? Continuando com nossa viagem aqui pelo continente europeu. Agora, depois de passarmos pela Europa Ocidental, pela Europa Nórdica, chegamos à Europa do Sul, à Europa Meridional, certo? Então vamos lá, peguem o livro de vocês para irem bifando as partes importantes ou qualquer outras anotações que vocês queiram fazer e vamos lá. A Europa Meridional, ela é uma de países que tem muito contraste entre si, dentro dos próprios países que fazem parte dessa região da Europa. Por exemplo, a gente pode falar a Itália e a Espanha, os países mais envolvidos desse grupo, que ambas possuem um norte industrial e rico, enquanto o resto do país, principalmente o sul, tem uma economia voltada para a agricultura e as atividades agropecuárias. Essa região, além de Itália e Espanha, também é formada por Portugal, Grécia, Malta, Chipre e a partezinha ali europeia da Turquia, tá? Vamos começar primeiro falando sobre os países ibéricos, países que colonizaram grande parte do continente americano, incluindo o Brasil, ok? As atividades econômicas desses países têm como destaque a plantação de oliveiras, que são as árvores que dão origem às azeitonas e por consequência dão origem ao azeite de oliva, e as videiras, que são as plantas das uvas. Em virtude de solos pedregosos, com poucos nutrientes e a longa estação de secas, quais essas regiões de Portugal e Espanha recebem, a agricultura sempre precisou de muita irrigação. Atualmente, graças a avançadas tecnologias que entraram no campo, a agricultura nesses países vem crescendo bastante. Cereais, frutas, hortaliças e até na pecuária, que com novas técnicas de inseminação artificial e rações e suplementos alimentares vem tendo um grande crescimento de produtividade. Portugal é um país que, por conta da grande presença de mão de obra barata, atraiu vários investimentos ao longo dos últimos anos, principalmente das indústrias pesadas, com destaque a partir lá de 1886, quando tanto Portugal quanto Espanha entraram no então mercado comum europeu, que alguns anos mais tarde se tornaria a União Europeia. Atualmente, o país é um dos mais pobres da Europa Ocidental e depende muito de recursos que portugueses que moram em outros países como França, Reino Unido ou Alemanha mandam de volta para casa, além do como do turismo. A Espanha, que ao contrário de Portugal, tem grandes reservas de carvão, mineral e ferro, fez com que a sua indústria se desenvolvesse muito mais do que a indústria de seu vizinho. O país, principalmente depois de ter entrado no mercado comum europeu, recebeu vários investimentos em setores industriais, como o automobilístico. O turismo na Espanha é uma importante fonte de renda, porém, devido à expansão desse setor sem qualquer planejamento, habitantes de cidades como Barcelona têm criticado bastante a invasão de turistas desenfreada. A Itália, junto com a França, o Reino Unido e a Alemanha, são os países mais ricos e poderosos da Europa. Porém, lembra que a gente falou no comecinho que o norte era mais rico? Isso acontece, uma desigualdade muito grande entre o norte rico industrial e o sul pobre e agrícola. Embora nos últimos 70 anos o governo italiano tenha tentado de várias formas fazer com que o sul se industrializasse, várias pessoas que moravam
do sul da Itália foram para o norte em busca de melhores oportunidades de emprego. A região do norte da Itália, além de ser a mais industrializada, também é a mais povoada, com destaque para a região do Rio Po, que concentra algumas das principais indústrias do país. A Itália, antes da Segunda Guerra Mundial, era predominantemente agrícola. O norte italiano se desenvolveu, havia alguma coisa ali no norte italiano ali, mas a partir da Segunda Guerra Mundial, durante a Segunda Guerra e depois, que a indústria do norte começou a se diversificar, tanto a indústria petroquímica, a indústria automobilística, entre outras, principalmente por conta de que nessa região já haviam vários centros industriais antigos, principalmente metalúrgicos e têxteis, e com o crescimento da mão de obra especializada e a disponibilidade de recursos para investimentos. Outra coisa importante é a disponibilidade energética, seja por algumas reservas minerais, seja pelos rios da região que promoviam o uso da energia hidroelétrica, além de ferrovias, rodovias que favoreciam o transporte de matérias-primas e dos produtos feitos nas indústrias. Chegamos à Grécia. A Grécia, tradicionalmente, é a economia capitalista menos desenvolvida da Europa. Lembrando, de países que há muito tempo são capitalistas. O país, durante a crise de 2008, ele enfrentou bastante e até hoje não se recuperou totalmente. Em 2014, eram 36% da população economicamente ativa, abaixo da linha da pobreza. Os setores mais importantes da economia grega são o extrativismo mineral, extração de minério de bauxita, do ferro, de níquel, além do turismo, que se aproveita das belezas naturais do país e dos movimentos históricos, como a Acrópole de Atenas. Malta é um país pequeno, formado por algumas ilhas ali no meio do mar Mediterrâneo e que apresenta uma economia agrícola e industrial pouco desenvolvida, até pelo tamanho do país. O PIB do país, as riquezas geradas no interior dele, vem muito do setor de comércio e serviços, além do turismo também, que é muito forte nas ilhas, por conta das belezas naturais, de templos e castelos medievais que existem ali há bastante tempo. Certo? Ficamos por aqui com a Europa medieval. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Tchau!